Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo à Aula 1, o curso de resolução de questões de matemática com o professor Douglas de Souza, da Banca SEC, o FPE. Lembrando que é a antiga Covest, beleza? Então, nesse bloco 1, vamos à resolução de questões acerca do tópico conjuntos de números naturais, inteiros, racionais e reais, beleza? Lembra que os números naturais são os números que servem para contar 0, 1, 2, 3, inteiros, os negativos e os naturais, né? Inteiro, tá bom? Que não tem parte decimal. Racionais são as frações de dois inteiros, onde de baixo não é zero. E real, essencialmente, para a gente, pega todo mundo, beleza? Então, primeira questão na tela diz o seguinte. Os 68 funcionários de uma empresa decidiram realizar uma excursão. Então, eu tenho 68 funcionários. A viagem vai ser feita de micro-ônibus. Cada micro-ônibus tem capacidade para 21 passageiros e cobra 459 para fazer a viagem. Qual o valor mínimo que cada funcionário pagará para que a excursão se realize? Preste bem atenção, gente, que cada micro-ônibus ele tem capacidade para 21 passageiros e ele vai cobrar 459 para fazer a viagem. Ou seja, independentemente se lotar ou se não lotar, você vai ter que pagar, você não, né? O grupo vai ter que pagar para ir naquele micro-ônibus R$ 459. Então preste atenção comigo. Eu tenho 68 funcionários. Vamos supor que eu vá lotando o máximo que eu puder aquele ônibus. Então, eu vou precisar de um primeiro ônibus, que vai suportar 21 funcionários. Eu vou precisar de outro ônibus, que vai suportar mais 21 funcionários. Vou precisar de mais um ônibus, que vai suportar mais 21 funcionários. Quando eu juntar, eu tenho 63 funcionários, preciso então de mais um ônibus. Eu preciso de um ônibus para caber agora, então, 5 funcionários. Só que preste bem atenção. Aqui eu tenho um ônibus 1. Aqui eu tenho um ônibus 2. Aqui eu tenho um ônibus 3. E aqui eu tenho um ônibus 4. Mesmo lotando os 3 primeiros ônibus, ainda preciso de um quarto ônibus, porque não cabe todo mundo nos 3 primeiros. A lotação máxima dos 3 primeiros é 21 em cada um. Só dá 63, faltam 5 funcionários. Porém, essa galera que está aqui vai pagar cheio. Cada ônibus cobra 459. Então, vai pagar 459 aqui, 459 aqui, 459 aqui, 459 aqui. Então, você vai pagar, deixa eu só ajeitar aquele 459, os funcionários juntos vão pagar essa soma que está aí. 459 mais 459, mais 459, mais 459. Ou seja, a mesma coisa de escrever 459 multiplicado por 4. Só que isso, gente, vai ser dividido para os 68 funcionários. Eles vão pagar por igual, beleza? Eles vão pagar por igual. A todo mundo junto vão pagar por igual, porque aí eu quero saber o valor mínimo. O valor mínimo é quando ele paga, né? A distribuição dos 4 ônibus é a mesma coisa para todo mundo. Senão essa galera daqui vai pagar muito dinheiro, né? Beleza? Então, que conta eu faço, professor? Eu pego o total que os 4 ônibus vão cobrar e divido pelo valor, aliás, pela quantidade de funcionários. Então, o valor pago será o total que os ônibus cobram, 459 vezes 4, dividido por 68. Aí você pode, concurseiro, multiplicar em cima e depois dividir por 68, ou você pode fazer uma simplificação. Divide o 68 por 4, se você quiser. Então fica 459. 68 dividido por 4 dá 17. Aí o que tu tem que fazer? Tu tem que dividir o 459 por 17. E fazendo essa conta, você obtém 27. Então, no mínimo, os caras vão pagar R$ 27,00. Ficamos com a alternativa letra B. Perdão, letra A. Se você tiver dúvida, é só fazer, ó, 459 por 17. 45 por 17 dá 2. 2 vezes 17, 34. Aqui você sobra 11. Dá 119, dá 7 e não sobra nada. Show de bola? Então, segunda questão na tela. João recebe por mês um salário de R$ 350. Show de bola. Seus gastos ao final do mês. Veja seus gastos ao final do mês. Aí você tem água, energia elétrica, transporte, alimentação e aluguel. Nessas condições é correto afirmar que João gasta quanto? Preste atenção, gente.
Aqui, esse gráfico é o que a gente chama gráfico de setor, gráfico de pixel, tá? Você representa a quantidade em um círculo. Aí o que acontece? Você observa que o número 5, ele ocupa metade do círculo. Aqui é um diâmetro, né? Já ajudando você aí na parte de geometria. Aqui é um diâmetro. Se você precisar de geometria, isso a gente chama de diâmetro. O diâmetro divide o círculo no meio, ou seja, duas partes iguais. O gasto dele é esse círculo todo. Quando eu juntar o gasto 1 com o 2, com o 3, com o 4, com o 5, você tem, então, o gasto total. Então, esse aqui representa metade. Metade de quê, professor? Metade do salário total. Qual que é o salário total? 350. Vou dividir 350 por 2 e isso vai me dar exatamente R$ 175. Então, com a opção 5, que é aluguel, ele paga R$ 175. Mas a questão letra A, o item letra A, fala que ele paga 176. Então é falso. Outra coisa que você percebe é que esse 4 aqui ocupa a quarta parte do círculo. Não entendi, professor. Preste atenção, concurseiro. Desenha um círculo aqui comigo. Metade, mais ou menos assim, tu já sabe que é a opção 5. E ali está dividida assim, ó. Então, é como se eu apagasse esse 5 e continuasse o diâmetro. Quantas partes você tem agora? 4 partes. Uma dessas partes é o número 4. O 4 representa a alimentação. Então, para saber o 4, quanto é que vale, quanto é que eu gasto com a alimentação, eu vou pegar o salário todo e vou dividir em 4 partes. Ou seja, eu vou pegar 350 e vou dividir por 4. Show de bola? Porque eu tenho uma divisão em 4 pedaços ali, tá? Seria um setor de 90 graus. Aí lá vou eu. 35 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Você sobra 3. Baixa o 0. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Baixa o 0, né? Vírgula para cá. Não sobra nada aqui. Então, com alimentação, ele gasta R$ 87,50. E, portanto, a alternativa é a letra D. Lá está dizendo, ó, alimentação, R$ 87,50. Professor, mas se eu quisesse achar o 1, achar o 2 e achar o 3. Gente, perceba que o 1, o 2 e o 3 está mais ou menos assim. Ó. Você tem um pedaço, que é a quarta parte, aí você divide ela em 3 partes. Ou seja, para achar cada pedacinho desse aqui, eu pegaria a quarta parte, que é 87,50, e dividiria por 3. E aí eu vou achar cada pedaço daquele ali. Show de bola, concurseiro? Então, questão 2, letra D. Questão de número 3. Uma creche municipal recebe a doação de 2.488 latas de leite. Então, vamos lá. 2.448 latas. Show de bola. Que vieram em caixas com 24 latas cada uma. O total de caixas que acomodaram as latas de leite doadas são... Presta atenção, essa é uma questão apenas de uma operação, tá? É uma operação de divisão. Você tem um total de latas e você vai agrupar essas latas em caixas. Cada caixa tem capacidade para 24 latas. Então, o total de caixas vai ser simplesmente pegar o total de latas, que é 2.448, e dividir pela capacidade de latas que cabem em uma caixa. Então, dividir por 24. 24 dividido por 24 dá 1, tá? 1 vezes 24 é 24, não sobra nada. Baixou 4, baixou 2 números, concurseiro. Não deu para dividir, 0 para cá e repete. Baixo 8, 48 dividido por 24 vai dar 2 e não sobra nada. Então, eu preciso de 102 caixas. Professor, tem outro jeito de fazer? Tem sim, concurseiro. Solução 2. Já adiantando para você um tópico seguinte, né, do nosso curso de resolução de questões aqui, regra de 3. Você pode fazer por regra de 3. Como assim, professor? Ó, uma caixa, vou colocar aqui caixa e aqui latas, uma caixa suporta 24 latas. Quantas caixas X suportarão 2.448 latas? É a mesma coisa. Agora você faz meio pelos extremos, 24x
2.448. O 24 está multiplicando, passa a igualdade, divide, né? Mudou de membro, inverte a operação. Então, eu teria 2.448 dividido por 24. Mas isso a gente já sabe que dá 102 latas. É a mesma coisa, é apenas um jeito diferente de resolver. Show de bola, concurseiro? Então, próxima questão na tela. A prefeitura gasta mensalmente 1.830 litros de combustível com ônibus que transporta estudantes até a escola mais próxima. Essa quantidade representa 3/8 de todo o combustível que a prefeitura gasta durante o mês. Nessas condições, a quantidade total de combustível gasta mensalmente pela prefeitura é de quanto? Veja bem, eu também vou resolver essa questão de duas formas, tá? Solução 1, só para você ficar fera, tá? Vamos embora, vamos fechar a sua prova. Veja, 1.830 litros representa 3/8 do total. Aqui você tem uma fração, né? 3/8. Você tem em cima o numerador e você tem embaixo o denominador. Cuidado, gente, o denominador, o número que está embaixo, numa fração, ele nunca pode ser zero, tá bom? Veja, representa 3/8 do todo. Quem é o todo? Não sei lá, X, pode colocar X, mas representa 3/8. Agora, você sabe que o todo em fração é 1. Então, quantos litros, eu não sei quantos, vão representar o todo da fração, que é 1? X. Faço o meio pelos extremos. Então, terei 3/8 vezes x igual a 1.830. Posso passar esse 8 que está dividindo, multiplicando. 3x igual 1.830 vezes 8. E o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 1.830 vezes 8 sobre 3. Aí eu não queria, concurseiro, que você multiplicasse primeiro. Primeiro verifica se dá para dividir o 1.830 por 3. E dá, porque o critério de divisibilidade por 3 é que a soma dos algarismos do determinado número forme um número que divida por 3. Então, quem são os dígitos aqui? 1, 8, 3 e 0. 1 mais 8 mais 3 mais 0 dá 12. 12 divide por 3. Pegou essa dica? Então, dá para dividir o 1.830 por 3, que dá 610. 610 multiplicado por 8, isso me dá 4.880 litros. Isso é o que a prefeitura gasta ao todo semanalmente. Aliás, mensalmente. 4.880 litros. Ficamos com a alternativa letra E. Mas, professor, o senhor falou que teria uma solução 2. É claro que tem uma solução 2. Talvez uma solução mais fácil. Preste atenção comigo aqui. Solução 2. Veja bem, o 1.830, ele representa 3/8 do todo. Então, peraí, concurseiro. Quer dizer que o 1.830 representa 3 partes de um total de 8 partes. Em cima é o numerador e embaixo é o denominador, que é o todo. Em quantas partes está dividido sua fração. Então, peraí, vamos fazer um esqueminha aqui? Vamos pensar num retângulozinho dividido em 8 partes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho 8 partes. 3 partes dessas, 1, 2, 3, representam 1.830 litros. Então, cada parte vale quanto? Se as 3 juntas dá 1.830. Ah, professor, cada parte é só pegar o 1.830 e dividir por 3. Exatamente. 1.830 dividido por 3, que dá 610. Então, cada partezinha dessa vale 610. Então, cada parte vale 610, né? Aqui também vale, aqui também vale, aqui também vale, aqui também vale, aqui também vale. Porque são 8 partes iguais, cada uma valendo 610. Então, o todo seria 8 partes vezes 610. Fazendo a conta, você obtém 4.880 litros. É o mesmo gabarito, apenas um raciocínio um pouco diferente.
Show de bola, concurseiro? Próxima questão na tela. Um bar, ele cobra R$ 1,50 por caneca de chopp, deixa eu só grifar aqui, para as 6 primeiras canecas. E R$ 1,20 por caneca para o número de canecas que ultrapassar 6. Se o preço médio... Opa, já é uma questão que envolve aqui média, né? Lembra que média, gente, de modo simples, tá? Média aritmética simples, nada mais é a média do que sendo uma soma. A gente vai usar muito esse raciocínio na nossa resolução, no nosso bloco de resolução sobre média, né? Nada mais é do que uma soma sobre uma quantidade de termos. Como assim, professor? Eu tenho 8 termos e quero somar, e quero saber a média deles, a média simples. Soma e divide por 8. Então, nada mais é do que uma soma dividido pelo total de termos envolvidos no processo. Então, vamos para a questão? O bar cobra R$ 1,50 para as 6 primeiras canecas e R$ 1,20 para o número de canecas que ultrapassar 6. Você sabe quantas são? Não sei. Então, vou chamar de X. Ou seja, X canecas ultrapassam 6, tá? Eu não sei quantas são, então vou chamar de X. Tranquilo. Se o preço médio pago pela caneca de chopp é R$ 1,40, quantas canecas foram consumidas? Veja, o total de canecas consumidas será 6, as 6 primeiras, mais a quantidade que exceder, ou seja, que passar, que ultrapassar 6, X. Então, 6 mais X é o total de canecas envolvidas no processo. O que é que você pode fazer? A minha opinião. Você pode testar as alternativas. Se for letra A, se o total forem 7 canecas, o X tem que ser 1. Testa para ver se a média dá 1,40. Se for letra B, o X tem que ser 2, porque 2 mais 6 dá 8, e assim por diante. Eu não vou fazer assim, mas você pode fazer assim. Como é que você vai fazer então, professor? Veja, a média eu sei que é 1,40. Beleza? Beleza. A soma é, presta atenção, 1,50 nas 6 primeiras canecas. Então, é 1,50 na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Então, eu multiplico para saber o total gasto. Mas, nas próximas X canecas, eu vou pagar 1,20. Então, é 1,20 vezes um número de canecas que eu não sei. Agora, quantas canecas foram consumidas ao todo? Está aqui, ó, 6 mais X. O que eu estou dizendo para você, concurseiro? Essa mesma montagem que eu estou fazendo, caso você não goste, você pode fazer assim, ó. Se for letra E, se o total de canecas for 11, quem tem que ser o X? Veja, que número soma com 6 para dar 11? 5. Aí você bota o 5 aqui, desse lado, e verifica se a média dá 1,40, se der o gabarito. Só que vai demorar, né? Então, acredito que o melhor seja resolver essa equaçãozinha que eu montei aí. Beleza? Aí lá vamos nós. Meio pelos extremos. 1,50 vezes 6 dá 9, então vai ficar 9 mais 1,20x igual 6 mais x vezes 1,40. Será bom resolver assim porque você já vai lembrando a solução de uma equação do primeiro grau, né? Então eu tenho 9 mais 1,20x igual 6 vezes 1,40, né? Distributiva, tá? Faça distributiva, o chuveirinho. 6 vezes 1,40 dá 8,40. Mais 1,40x. Aí o que você faz, concurseiro? Letra de um lado, número do outro, né? Então, 9, vou passar esse cara para lá, ele vai negativo, né? Igual 1,40x, vou passar esse cara para cá, ele vem negativo, né? Então, eu tenho 1,40 menos 1,20 dá 0,20. E eu tenho 9 menos 8,40 dá 0,60. Então, x seria 0,60 sobre 0,20. Tu pode tirar a vírgula, concurseiro. 60 sobre 20, que dá 3. Então, o x é 3. Logo, colocar de vermelho ali, o total de canecas é 6 mais 3, que dá 9. E acabou a questão. Letra C. Foram consumidas 6 canecas mais 3 canecas. Então, o total de canecas é 9. Tá bom? Questão de número 6. Deixa eu ver só se eu marquei o gabarito certo. Marquei. Bom, em uma papelaria, os preços de cartuchos de tinta, de impressoras, são os seguintes. Você tem cartucho de tinta. Se for preto, você paga R$ 65,30. Se for colorida, você paga R$ 84,60.
Júnior tem R$ 618,90 e comprou 3 cartuchos de tinta preta. 3 cartuchos de tinta preta. Trava a língua, hein? Quanto é que gasta? Veja, um cartucho é R$ 65,30. Então, eu vou pegar 65,30 e vou multiplicar por 3. Isso dá 0, 9, 15, vai 1, 18, 19. Então, ele gasta R$ 195,90 com tinta preta. Quantos cartuchos de tinta colorida ele pode comprar com o cartucho que sobrou? Aliás, com o dinheiro que sobrou. Veja, ele começa com R$ 618,90 e só na tinta preta ele gasta R$ 195,90. Então, vou subtrair. Se liga aqui, concurseiro, vírgula abaixo de vírgula, tá? Então, eu tenho 0, 0, 3, pedi emprestado aqui, né? 4... R$ 423 é o que sobra para ele. E ele vai comprar isso aqui de tinta colorida, tá? Como é que eu faço para saber quantos cartuchos de tinta colorida ele consegue? Eu pego 423 e divido por 84,60. Mas, professor, eu vou escrever em fração para ficar mais fácil de tu entender o que eu vou fazer. Professor, essa não é uma divisão complicada, não? Não, gente. Ou então tu pode ir somando, né? 84,60... 84,60, 84,60, tu vai somando 84,60 até ultrapassar ou chegar no 423, tá bom? Se você somar, você vai ver que vai dar 5 desses aqui. Aí 5 é a resposta, ele consegue comprar 5. Se não, você divide, né? Você divide o 423 por 84,60. Mas eu quero tirar essa vírgula daqui, professor. Eu tenho dificuldade de dividir com vírgula. Você multiplica por quanto? Ó, quantos dígitos após a vírgula? 2. Então, eu quero que lá embaixo fique 8.460. Então, eu tenho que botar 2 zeros aqui. 423,00. Multiplicar por 100. Posso cortar ainda? Então, eu tenho 4.230 dividido por 846. Agora é só fazer essa divisão e verificar que vai dar 5, de fato. Show de bola? Questão de número 7. Bom, uma questão que vai precisar de um pouco de raciocínio, porque a gente vai ter, então, uma equação, tá? Mas tranquilidade, você consegue. Ó, certo número de estudantes faziam uma prova em sala de aula. Então, vamos supor que eu tenha moças, vamos supor não, eu tenho moças, né? E eu tenho rapazes, tá? Rapazes. Então, eu vou chamar as moças de X e vou chamar os rapazes de Y. Ou seja, quantas moças eu tenho na sala? Eu não sei. X, tá bom? Quantos rapazes eu tenho na sala? Eu não sei. Y. Show de bola? Em um dado instante, retiraram-se 25 moças e o número de rapazes ficou igual ao dobro de moças. Ou seja, peraí. Em um certo dado instante, o número de rapazes Y é o dobro do número de moças. Mas quem é o número de moças, professor? É o X que começou menos as 25 que saíram. Vamos, calma. Veja. Tá lá. Uma quantidade de moças e uma quantidade de rapazes. Saem 25 moças. Então, é a quantidade que tinha menos 25. Se tinha 60 moças, se o X fosse 60, o que sobra após sair as 25, 60 menos 25. Se fosse 100 moças e sair 25, o que sobra 100 menos 25, 75. Só que eu não sei quantas moças são. Então, eu estou chamando de X. Saíram 25, sobra X menos 25. Show de bola? E o total de homens é o dobro. Se eu fizer aqui a distributiva, eu tenho então que Y é igual a 2x, 25 vezes 2, 50. Então, 2x menos 50. Aí eu te pergunto, você sabe resolver essa equação? Ainda não, porque precisam se achar duas letrinhas ali, o x e o y, duas incógnitas. Isso é uma equação de Diofantina. A gente não vai discutir ela aqui. Então, eu preciso de uma outra equação. Ou seja, eu preciso montar um sistema. Aí vou lá eu continuar a leitura. Em seguida, sem que as moças voltassem, retiraram-se 65 rapazes. E o número de rapazes ficou igual ao de moças. Então, saíram 65 daqui, ó. Então, fica y menos 65. Nesse momento, igualou ao número de moças que estavam presentes sem que as demais voltassem. Então, tinha x menos 25 moças. Ah, agora é fácil, professor. Por que é fácil?
Porque eu pego esse y aqui, que é 2x menos 50, e substituo. Exatamente. Método da substituição. Você tem um sistema. Você pode resolver pela comparação, adição, substituição, ou ainda tem um macetezinho que depois eu te dou, beleza? Então, no lugar do y, eu coloco 2x menos 50. Então, 2x menos 50 menos 65 igual a x menos 25. Então, eu tenho 2x menos 50 mais 65 é 115. Igual a x menos 25. Letra de um lado, número do outro. Passo o x para cá e passo o 115 para lá. Show de bola? Então, eu tenho x igual 115 menos 25, você tem um total de 90 moças. E isso, agora você acha o total de rapazes, né? 2 vezes 90 menos 50. 2 vezes 90, 180. Menos 50, eu tenho um total de 130 rapazes. Logo, a questão pede o todo do começo da prova, tá? O total no início. Logo, o todo é x mais y. Ou seja, 90 mais 130, você obtém 220 pessoas fazendo a prova. Ficamos com letra D. Show de bola, concurseiro? Próxima questão. Questão de número 8. Do salário que recebe, Júnior poupa certa quantia. Vamos dizer que essa quantia seja X. Bom? Então, ele poupa X. Vou colocar aqui, vai. Poupa X. Com 2/3 desse valor, que valor? Do X, tá bom? Então, com 2/3 desse valor, ele paga o aluguel. Então, o aluguel, ele paga com 2/3 de, o de é multiplicação, de x, tá bom? Você tem assim, gente, ó, só uma observação. 1/3 de 8. Então, é 1/3 vezes 8, tá bom? Veja, com 2/3 desse valor, ele paga o aluguel e esses dois valores compõem o seu salário. Ou seja, o que ele poupa mais o que ele paga no aluguel tem que dar o salário dele. Ah, entendi, professor. Aí veja, o que ele poupa é x. O aluguel é 2/3 de x. E o salário dele, a questão fala que é 3.850. E ele quer saber quanto é que ele paga no aluguel. Então, ele quer saber isso aqui. O que é que eu tenho que fazer primeiro, então, professor? Primeiro, você tem que achar o x. Show de bola? Como é que eu vou fazer para somar isso aqui? Eu tenho que tirar o mínimo. Quem é o mínimo entre 3 e 1? Ah, é o 3. Pode tirar o mínimo dos dois lados também, tá, gente? Eu vou tirar só de um, depois eu faço o meu pelos extremos. Qual o processo? Divide pelo que está embaixo e o resultado você multiplica pelo que está em cima, tá bom? 3 dividido por 1, 3, vezes o que está em cima, 3x, mais 3 dividido por 3, 1, vezes o que está em cima, 2x. Então, dá 5x sobre 3, igual a 3.850. Passa o 3 que está dividido multiplicando, vou terminar aqui, tá? Então, fica 5x igual a 3.850 vezes 3. E o 5 agora que está multiplicando passa dividindo. 3.850 vezes 3 sobre 5. Eu não aconselho você multiplicar logo. Por quê? O 3.850 ele termina em 0. Todo número que termina em 0 ou em 5 divide por 5. Então, eu vou dividir aqui, ó, porque tem multiplicação, tá bom? 3.850 dividido por 5, eu obtenho, então, um total de 1.000, vou fazer a continha aqui, 3.850 dividido por 5, dá 7, né? 7 vezes 5, 35, sobra 3, 5, 770, né? Então, eu obtenho um total de 770. Então, x é 770 vezes 3. 770 vezes 3, fazer aqui no rascunho, isso dá 0,21, vai 2, 2.310. Mas espera aí, gente, isso é o valor do x, mas ele quer o aluguel. Vou colocar de verde lá em cima, tá? Então, o aluguel é 2/3 de x, que deu 2.310. Então, eu faço 2 vezes 2.310 dividido por 3, ou tenta dividir o 2.310 por 3 e multiplicar por 2. Tanto faz. 2 vezes 2.310 é 4.620. Dividido por 3
você obtém, então, deixa eu separar aqui, um total de 1.540. E, portanto, ficamos com a alternativa letra B. Show de bola? Uma boa questão para a gente discutir aqui, já envolve equação, mínimo múltiplo comum, tá? Operações elementares que a banca, com certeza, vai exigir de você, tá bom? Questão de número 9. A questão de número 9 e a questão de número 10 se resolvem da mesma forma, tá? Chama-se solução via diagrama de V. Por isso que vai ser mais rápido. Veja. Diz assim: uma pesquisa entre todos os funcionários de escritório revelou que 14 funcionários tomam refrigerante da marca C, 8 tomam refrigerantes da marca G, 5 tomam os refrigerantes das duas marcas e 3 não tomam refrigerantes. Quantos funcionários tomam precisamente uma marca de refrigerante? Oxê, professor, não é 14 mais 8, não? Não, porque 14 funcionários tomam refrigerantes, tomam refrigerantes da marca C, mas não só da marca C. Eu posso tomar da marca C e tomar da marca G, tá bom? Posso tomar de outra marca. Como é que você vai resolver essa questão? Veja, quantos conjuntos tem aí? 2 conjuntos. A galera que toma C e a galera que toma G. Então, vou fazer 2 bolinhas. Ó, C, G. Beleza. O que é isso aqui, professor, do meio? Isso aqui, gente, a gente chama de interseção. Ou seja, é o que tem em comum. Deixa eu só refazer o desenho aqui. C, fazer maior a interseção, e G. Tá? Isso é o que a gente chama de interseção. Você pode ver na prova assim, ó, C, interseção, esse é o símbolo, ó, G. Não se assusta não, tá dizendo é o que tem em comum. E você sempre começa por ele. Ou seja, quantas pessoas tomam os 2 refrigerantes? 5, ó. Então 5 está aqui. O C todinho tem que dar quanto? O C todinho tem que dar 14. 14 funcionários tomam C. Só que já tem 5 dentro. 5 para 14, falta quanto? 9. Essa galera daqui só toma o C. O G tem que dar quanto? O G tem que dar 8. Só que já tem dentro da bola do G 5. Falta quanto para 8? 3. Essa galera daqui, ó, só toma o G. Acabou a questão. Acabou, professor? Acabou. Nem precisa olhar esse dado aqui. Isso aqui estaria fora, tá? Que não toma nada. Veja, esse aqui só toma C, esse aqui só toma G. Então, essa é a galera que toma precisamente uma marca. 9 que tomam só C, 3 que tomam só G. 12 pessoas ao todo, letra D. Show de bola? A próxima questão é uma cópia. Veja bem. Em uma pesquisa realizada com os alunos de universidade pública sobre a utilização de operadores de celular, constatou-se que 300 alunos utilizam a marca A, 270 utilizam a operadora B, 150 utilizam as duas operadoras, comece por esse dado aí, tá bom? E 80 utilizam outras operadoras distintas de A e B. Quantas pessoas foram consultadas? Veja, de novo eu tenho 2 conjuntos, a galera que usa A, a galera que usa B, só que tem gente que usa os 2, e eu já boto aqui, 150 usa os 2. E tem 80 que não usa nenhuma das duas, 80 está fora. Agora pensa comigo, a bola do A, ao todo, tem que dar quanto? 300, ó. Só que quanto que já está dentro da bola do A? 300. Quanto que já está dentro da bola do A? 150. Falta quanto para 300? 150. Essa galera daqui, ó, só usa A. Mas note que dentro da bola do A tem 150 mais 150, dá 300. Dentro da bola do B tem que dar quanto? 270. Só que já tem dentro 150. Para 270, 120. E agora, professor? Agora soma 150, 150, 120 e 80. Então, 150 mais 150 mais 120 mais 80. Só isso, só isso. E você obtém um total, então, de 500 pessoas. Ficamos com a alternativa letra C. Show de bola, gente? Então, espero que você tenha compreendido. Presta bem atenção na solução. Tenta resolver junto comigo. Eu te aguardo no próximo bloco. Um cheiro no coração, bons estudos. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.